Boa noite com Maria, 4 de maio, a paz de Jesus, salve Maria. Estamos no nosso momento devocional, lendo o livro do Padre Luiz Erlim. Você que tem o devocional, estamos na página 143. Você que não tem o livro, você pode pegar a sua Bíblia, o seu caderno, para poder anotar e acompanhar. Vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine em nosso momento de reflexão. Oremos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O tema de hoje é: Tu não és a confusão que te rodeia. A passagem bíblica que nós vamos ler se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9 e 10a, que diz assim: Fiel é Deus por quem fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo. Essa passagem funciona como uma ponte teológica. Paulo termina de exaltar a fidelidade de Deus para, imediatamente depois, começar a tratar dos sérios problemas de divisão na igreja de Corinto. Paulo estabelece que a base da vida cristã não é a perfeição humana, mas o caráter imutável de Deus. Mesmo que os coríntios estivessem falhando, Deus permaneceria fiel às suas promessas. O tempo para a comunhão é koinonia, que significa uma participação íntima, parceria e vida compartilhada. Fomos chamados não apenas para seguir uma religião, mas para ter um relacionamento profundo com Jesus. No versículo 10, o tom de Paulo muda de celebração para exortação, quando ele diz: Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo usa a autoridade de Cristo para fazer um pedido urgente. Ao chamá-los de irmãos, ele apela ao vínculo familiar que deveria uni-los. E quando diz que todos estejais em pleno acordo, este é o antídoto para as divisões que estavam ocorrendo em Corinto. Estar em pleno acordo não significa pensar exatamente igual sobre tudo, mas compartilhar da mesma mente e do mesmo propósito focado em Cristo. Por que esses versículos estão juntos? Bem, a lógica de Paulo é simples e poderosa. No versículo 9, todos os cristãos foram chamados para a comunhão com Cristo. No versículo 10, se todos estávamos unidos ao mesmo Cristo, é contraditório estarmos divididos entre nós. A unidade da igreja é o resultado natural de uma vida que realmente compartilha da comunhão com o Filho de Deus. Como podemos colocar esse versículo em prática? Quero trazer algumas dicas. Primeiro, alimente a comunhão. O versículo 9 diz que você foi chamado à comunhão com Jesus. A unidade com os outros nasce da sua intimidade com Ele. Antes de tentar resolver conflitos ou ser uma pessoa mais paciente, dedique tempo diário à oração e leitura bíblica. Quanto mais você se parece com Cristo, mais natural se torna o desejo de paz com os irmãos. Segunda dica: substitua o eu pelo nós. O versículo 10 pede que estejamos em pleno acordo. Isso não significa ser um robô, mas priorizar o que nos une. Em conversas difíceis na igreja ou na família, em vez de focar no que você quer provar, foque no que é melhor para o grupo. Pergunte-se: isso que vou falar constrói a unidade ou alimenta o meu ego? Terceira dica: use a autoridade de Cristo para perdoar. Paulo roga em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que a nossa motivação para a paz não é a simpatia pela outra pessoa, mas a obediência a Jesus. Quando alguém te ofender, não espere sentir vontade de perdoar. Decida perdoar em nome de Jesus, reconhecendo que, como Deus é fiel com você, você deve refletir essa graça aos outros. E quarta dica: evite as panelinhas e o partidarismo. Logo após esses versículos, Paulo critica quem dizia eu sou de Paulo ou eu sou de Apolo. Evite fofocas ou divisões baseadas em preferências pessoais, lideranças ou estilos. Procure conviver e servir com pessoas que pensam diferente de você, dentro da fé, focando no que realmente importa, que é o Evangelho. A frase de hoje diz assim: não há nada do que você faça que distanciará o amor que Deus tem por você. Essa frase toca no núcleo do que chamamos de graça.
Ela reflete a ideia de que o amor de Deus não é um salário que você ganha por ser bom, mas um presente baseado em quem Ele é e não no que você faz. No mundo, somos amados pelo que entregamos: beleza, inteligência, utilidade ou comportamento. Com Deus, a lógica é inversa. Ele te amou quando você ainda era um pecador. Se o comportamento não foi o que o atraiu ao amor dele no início, o comportamento também não é capaz de expulsar esse amor. É importante fazer uma distinção. As nossas ações podem criar uma sensação de distância emocional ou quebrar a nossa comunhão com Deus, mas elas não alteram o afeto dele. Pense em um pai e um filho. O filho pode fugir de casa e não falar com o pai, mas ele não deixa de ser amado. O amor do pai permanece intacto, esperando o retorno. Alguns podem até pensar: se nada me distancia do amor de Deus, então posso fazer qualquer coisa. Mas lembre-se, a reflexão verdadeira produz o oposto. Quando você entende que é amado de forma incondicional, nasce um desejo de não ferir esse amor. Não é o medo do castigo que nos muda, é o constrangimento de ser amado mesmo sem merecer. Em resumo, essa frase é um descanso para a alma cansada de tentar ser perfeita para ser aceita. Ela nos lembra que o amor de Deus é âncora e não o barco que vai para onde o vento sopra. O que tem a ver esse versículo com a frase? Bem, o versículo é o contrato assinado por Deus e a frase é o sentimento de alívio de quem lê esse contrato. Você é amado incondicionalmente, porque quem prometeu te amar é plenamente fiel. Reflita nessa reflexão, anote no seu caderno, deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. A mensagem de hoje diz assim: sei que hoje teus pensamentos estavam embaralhados, um monte de ideias, caminhos, decisões e nenhuma certeza. Parece que tua mente é um labirinto e por mais que tentes escolher a direção certa, tudo parece levar ao mesmo ponto: dúvida. Não precisa saber tudo agora. A clareza virá, mas talvez não do jeito que esperas. Às vezes a confusão é só o anúncio de um tempo novo se aproximando, e tua alma ainda está se ajustando à mudança. É natural. Não te condenes por isso. Deixa que eu te ajude a respirar com mais calma. Fecha os olhos e não exijas respostas esta noite. Às vezes, o que mais precisamos não é de um mapa, mas de uma mão que nos acompanhe. E essa mão é a minha. Eu te guio, mesmo quando tu não vês. Que você possa não ter medo de dar a sua mão para Nossa Senhora, deixando que ela te guie, deixando que ela te oriente, deixando que ela te conduza ao caminho que leva a Jesus. Por isso, confie na intercessão da Mãe. Vamos fazer a oração final, pedindo que Nosso Senhor nos ajude em nossa caminhada e que também Nossa Senhora venha rogar por nós. Oremos. Senhor, obrigada porque a Tua fidelidade é o meu chão e o Teu amor nunca desiste de mim. Que essa segurança acalme meu coração e me capacite a viver em paz e união com aqueles que me cercam. Em nome de Jesus, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude em nossa caminhada, que Ele possa derramar seu Espírito Santo sobre nós e que Nossa Senhora possa rogar, cobrindo-nos com teu manto e nos protegendo de todo ataque do mal. Boa noite, dorme com os anjos, a Mãe te ama. Fica com Jesus e até o próximo vídeo.